para que o Power BI é utilizado? Ele é utilizado para ajudar a companhia a tomar decisões de negócio com base em dados. Ou seja, né, vai ajudar a gente a direcionar para onde que a empresa tem que ir. Então, beleza, pessoal. O Power BI, como uma ferramenta de análise de dados, como é que ele funciona? Ele tem que, obviamente, conectar nos dados, tratar esses dados, deixar esses dados inteligíveis, deixar esses dados funcionais do ponto de vista de análise. O que isso quer dizer? Muitas vezes os dados da nossa companhia eles não estão na melhor disponibilização possível para visualização de dados. Então, a gente tem que juntar várias tabelas para montar uma informação, a gente tem linhas que são indesejáveis para o nosso relatório, linhas que não fazem sentido a gente trazer, que a gente tem que filtrar, a gente tem campos com sujeira lá que a gente precisa limpar, tirar algum caractere que não vem na melhor formatação, né? Vem uma data que não é legal de eu colocar ela naquele formato no relatório, ou às vezes eu tenho um campo que só tem o dia e o mês, e eu tenho o ano em outro campo, e eu preciso juntar. Então, o M ele vem para ajudar nessa parte de tratamento de dados. Enquanto isso, eu vou fazer o nosso primeiro exemplo lá, que é trazer os dados. Então, eu vou em fontes recentes aqui. Toda vez que eu importar um dado para o Power BI, ele vai ficar como um atalho aqui nessas fontes recentes, e a gente vai poder acessar essa informação de uma forma mais rápida, mais interativa. Então, beleza, ele vai trazer aqui uma lista de todos os bancos de dados que eu tenho nesse servidor aqui. Então, eu conectei nesse servidor da Training, que é um servidor que está lá na nuvem da Azure. E eu tenho aqui um banco de dados dentro desse servidor. Um banco de dados é uma área dentro do nosso servidor de banco de dados. Então, eu tenho algumas views aqui. Então, esses dois quadradinhos sobrepostos representam uma view, que é um tipo de tabela no banco de dados, mas é um tipo lógico, não é um tipo físico de tabelas. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem nessas tabelas. Basta eu clicar em cima de uma delas e ele já vai trazer um preview aqui para a gente. Eu vou até aumentar aqui, expandir a janela para a gente ver melhor. Então, ele já trouxe uma tabelinha com 3 colunas aqui para a gente, né? Então, você tem essa de nome da categoria, aliás, categoria pai, né? A categoria mesmo e o ID dessa categoria. Vamos supor que eu quero trazer essa tabela. O que eu faço? Eu vou lá e marco ela. Então, eu vou clicar em carregar. Então, pessoal, a gente importando os dados, a gente vai ter aqui, ó, nessa área de campos, todas as informações que a gente trouxe da nossa tabelinha, né? Todas as tabelas que a gente trouxe e todos os campos. Vamos lá para a área de dados do Power BI, que eu consigo visualizar realmente todos os dados que estão aqui. Eu vou pegar essa primeira visualização. A visualização é o tipo do gráfico que a gente quer pôr na tela, tá, pessoal? Basta eu clicar, ele já adiciona aqui uma visualização. Posso redimensionar ela ao meu gosto aqui e vou começar a colocar informações lá. Então, aqui eu tenho a configuração desse visual que eu tenho. Eu tenho o eixo, legenda e valores. O eixo é o label de cada um dos grupos de informação que eu vou ter. Nesse caso aqui, eu vou pegar o campo de categoria e jogar para o eixo lá. Ele ainda não vai aparecer nada, que eu preciso ter valores para esse gráfico fazer sentido. Então, eu vou pegar esse campo numérico aqui, que é o ID, eu quero ver quantos IDs eu tenho para cada categoria, ou seja, quantos produtos eu tenho para cada categoria. Vou jogar no campo valores. E aqui, pessoal, na setinha eu consigo ver qual é a função que ele está usando para gerar esse número aqui para a gente. Então, ele está usando a função de contagem. Ele está contando quantos IDs eu tenho. Eu poderia somar esse valor, tirar uma média deles. Aqui não faz sentido eu somar os IDs, tá? Mas vamos supor que fosse um valor financeiro. Quantos reais teve de vendas ali por categoria? Eu poderia somar, tirar uma média, mínimo, máximo. Tem todas essas opções aqui. Maravilha. Então, aqui ele já está falando que nessa primeira categoria, eu vou expandir aqui a visão para a gente poder visualizar melhor. Então, em componentes aqui, eu tenho 14 IDs, né? Ou seja, 14 produtos,
Em acessórios eu tenho 12 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Vou voltar lá, vou adicionar uma outra visualização. Então, vou pegar aqui um gráfico de colunas. Então, vamos colocar um gráfico de colunas aqui. Beleza. E vou colocar uma visualização parecida, só para a gente ver como é que funciona. Mesma coisa, tá? Categorias no eixo, valores numéricos aqui no campo de valor. Ele fez a mesma visão de formas diferentes para a gente, tá, pessoal? E aí, como é que eu faço se eu quiser filtrar esses dados, né? Um outro componente importante que a gente tem que ter no nosso relatório, deixa eu puxar aqui para baixo para a gente ter mais espaço, são os filtros. Então, eu tenho esse componente aqui, que é segmentação de dados. Ele serve exatamente para a gente filtrar aí as informações. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o Product Category, e eu vou poder selecionar aí as categorias. Vamos colocar mais algum elemento aqui para deixar esse gráfico interessante. Vou colocar um cartão. Um cartão é o quê? É um indicador que eu só vou ter um número nele, basicamente. Então, eu posso colocar aqui, ó, o Category ID. Ele já vai, vamos ver que função que ele está utilizando aqui, ó, contando quantos produtos eu tenho. Beleza, mas não está legal, não está interessante essa visualização aí. Está meio feio, né? Então, a gente pode ir nesse rolinho de formatação aqui, em qualquer um dos elementos, tá, pessoal? Estou mostrando no cartão múltiplo, mas pode ser em qualquer um, eu tenho muitas funções de formatação. Eu vou pegar uma outra tabelinha, então, para a gente fazer esse relatório aqui, porque essa não está ficando na visão que eu queria mostrar para vocês. Eu vou colocar esse segundo gráfico aqui, ó, de colunas empilhadas. Vamos ver se aqui a gente tem dados interessantes para a gente mostrar aí essa funcionalidade. Então, eu tenho o nome, o modelo, né? Essa campo Culture aqui, ó. Se eu clicar na setinha, é a mesma parte de filtro, igualzinha àquela tela de filtro do Excel, né? Então, eu posso filtrar aqui para ele mostrar só a informação que eu quero ver. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o name, aliás, o Product Model, e vou jogar no nosso eixo. E nos valores eu vou jogar o Product ID. E aí vou expandir aqui para a gente poder visualizar melhor. E aqui a gente tem quantos produtos por modelo. E agora eu vou colocar a legenda lá. Eu vou pegar esse Culture e jogar na legenda. Olha só que interessante. Então, ele começou a colorir a barrinha, ele dividiu a barrinha, não pelo nome do nosso eixo aqui, né? Não pelo nome do produto, mas sim por essa outra informação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quantos produtos nesse Culture AR aqui, né? Que deve ser árabe pelo texto que estava no produto, dentro dessa categoria que é Product Model LL Road Frame. Aqui eu tenho para o mesmo Product Model na Culture EN, né, em inglês, aqui para francês, e assim sucessivamente. Então, pessoal, a gente consegue fazer visões mais elaboradas, tá? Então, eu vou copiar esse gráfico, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiei e colei esse mesmo gráfico, e eu vou usar uma outra visualização nele aqui, que é esse gráfico de faixas. Então, ele é basicamente a mesma visão, só que eu vou expandir para a gente ver uma diferença bem interessante que ele tem, que é, além dele mostrar essa mesma informação, ele mostra o diferencial de um para o outro. Então, se eu estiver comparando aqui, ó, esse modelo aqui, Mountain 500, com outro, que é o Touring 3000, ele vai mostrar a diferença de um para o outro. Tá? Nesse caso está igual, não teve diferença, mas se a gente viermos nesse daqui, que teve uma diferença, ele vai falar qual que é essa diferença em números absolutos, né? Teve um decréscimo de 1, então teve -1,
que representa menos 9,09%. Então, já evita da gente ver o gráfico de baixo e falar, tá, mas quanto que muda de um para o outro, né? Você tem que parar o mouse lá e tentar entender, fazer mentalmente ou na calculadora uma conta, e aqui o Power BI já faz para a gente.